Boa noite. Chegaram, eu estava conversando com o Alessandro antes de tu entrar, Bruno. Chegou a acessar mais alguma coisa do Não, eu vi curso? só o capítulo 1. Tá. E do capítulo 1 ficou alguma dúvida? A princípio não, prof. Fizeram Tranquilo. Olhei todo os dia, fiz quiz as ali, atividades. tranquilo. Sim, Então, mas a então princípio tá foi bem. tranquilo. Eu vi Tá. sim que o senhor adicionou até hoje, a hora que eu abri, apareceu lá as notificações. É. Então tá, então vamos trabalhar o módulo 2 hoje, que o módulo 2 fala das conexões online, né? Esse módulo 2 na verdade, ele vai nos mostrar as diversas maneiras que a gente tem de se conectar, né? E desde rede sem fio, né? Então, por exemplo, quais os tipos de redes que, por exemplo, nossos smartphones, nossos celulares conseguem acessar, né? E como que é feito isso. A gente vai falar um pouquinho de conexões de rede local, então já conhecendo quais são os requisitos de conectividade dos hosts e falar também da parte de documentação de rede. É um capítulo bem simples, provavelmente a gente termina ele rapidinho e consiga ver ainda hoje o capítulo 3. Ele não pode, como a gente está tendo só um encontro semanal, a gente tem que dar uma tocadinha aí para poder vencer, né? Bom, os tipos de redes, né, que a gente tem, vamos pensar hoje que a maneira mais comum que a maioria das pessoas tem utilizado é através do celular, né? Todo mundo hoje, a maioria das pessoas hoje tem um celular e esse celular ele faz uso então de diversos tipos de redes, né? E só que a gente não acessa só a internet através do celular, né? A gente tem diversos tipos diferentes de redes que a gente acessa simultaneamente, né? E aqui a gente consegue ver um panorama de como está o tráfego de dados móveis que a gente tem. Lembrando que numa rede de telefonia celular, a gente tem lá desde a 2G, 3G, 4G, 4G LTE e agora está entrando a 5G, né? O que é o G? O G é a geração, né? Então, terceira geração, quarta geração, quinta geração. Esse, no caso, o senhor se refere do 5.8, 2.4 também? Não. Aí ele entra na rede sem fio, na wireless, que a gente vai falar mais lá adiante. Tá? Essa é telefonia móvel, tá? Vamos falar assim, a telefonia móvel, que é tu conectar pelo celular, através de dados móveis do celular, sem ser Só do chip, depois, no caso. isso, mais embaixo aqui vocês vão ver que através do celular também conecta na rede wireless, né? Que aí é um outro tipo de rede, não é uma rede móvel, né? Então, só para vocês verem aqui que o tráfego, por exemplo, na 5G, né, em 2017 ele não existia, ele foi introduzido em 2019 e aqui no Brasil ele ainda está engatinhando, ele nem está ainda, eu acho que aprovado, regulamentado, então é só redes experimentais, mas tu vê que em 2022 já tem a previsão de quase 12%. Hoje ainda o tráfego maior é na 4G, né, que tem em torno de 70%. O 3G já começou a baixar. Na nossa região a gente tem ainda 3G, 4G, dependendo de onde que a gente está, né? Tem essa variação. E o 2G já diminuiu bastante, né? Na minha região tem até o 2G ainda. Pra cá também, prof. Não. Em São Vicente é horrível o 3G. Às vezes fica 0G. Não, isso é comum, né? Mas a gente sabe que cada vez que surge uma nova tecnologia, uma nova geração, né, a tendência é sempre aumentar a velocidade dessa conexão, né? Então, obviamente que para nós, no interior, isso é bem mais demorado, né? Eu não sei porque que em São o- Vicente é tão ruim o sinal de dados móveis. mas ainda, eu estou dizendo assim, que eu não sei se não é melhor que Santiago. É. É, Mas não é, porque perto do IF lá, prof, o da Vivo, tanto da Vivo quanto da Claro, tem lugares que não pega. Mas é que nem em São Francisco. Aqui em casa, o da Claro pega perfeito. Tu desce lá pro italiano, lá para baixo, não pega sinal. Mas aqui em casa, aqui fora ali, não pega sinal da Claro, não Aí é um pega. fim de mundo, Só o da aí não Vivo. quer dizer. No Loreto, o Aí sinal não da tem como Claro é uma pegar. beleza.
Sinal pega 3G no Loreto aqui. Tranquilo. Bom, mas vamos lá. Por que disso, né? Hoje tu tem assim, ó, antigamente cada operadora colocava a sua antena, né? E aí os seus transmissores. Hoje já tem uma medida, um regulamento, alguma coisa assim, que normalmente a operadora, para colocar uma nova antena, ela tem que compartilhar aquela antena com as demais operadoras, né? Então, até tem uma campanha de marketing, que a gente fala, ligo, né? Não, mas o sinal da TIM aqui é horrível, mas é a mesma antena, os mesmos aparelhos das outras operadoras, né? Na verdade, a gente sabe que não é, né? E também, às vezes, eles, como tu tem um aparelho transmissor, pela quantidade de usuários que tu tem, às vezes também isso dificulta bastante, né? Então, são problemas que a gente tem da telefonia, principalmente no interior. Mas além da telefonia móvel, né, além dos dados móveis, através do celular a gente consegue se conectar a uma rede de GPS, que é um sistema de posicionamento global, né? Então, que ele vai usar os GPS, ele vai usar os satélites, né, que vão cobrir todo o globo, onde a gente consegue receber aí informações e calcular a localização do telefone, né? Com uma precisão aí mais ou menos de uns 10 metros. A rede mais comum que a gente acessa também através do celular é a rede Wi-Fi, né? Que hoje é muito comum nas nossas residências, nas nossas empresas, aí, instituições de ensino, tu ter os Wi-Fi e aí tu se conecta a ele. E aí mais adiante a gente vai ver como funciona a rede sem fio, tá? Não vamos entrar a fundo agora, mas ali, que nem o Alessandro falou ali, 2 GHz e 5 GHz, né? 2.4 GHz e 5 GHz. Isso são frequências diferentes que a Wi-Fi funciona. Depois a gente vai entrar em toda a parte de regulamentação da Wi-Fi, falando da 802.11 A, B, G, N, AC, AD, então isso a gente vai ver mais adiante, tá? Mas a gente faz a conexão também ao Wi-Fi, obviamente a gente tem que estar dentro de um alcance que consiga captar o sinal. Tu tem as conexões Bluetooth, que hoje é muito comum tu se conectar a dispositivos vestíveis, vamos dizer assim, né? Smartwatch, caixinhas de som, né? Então, outros tipos de equipamento aí que tu te conecta por Bluetooth, né? Um outro tipo de conexão também, e também a rede de NFC, Near Field Communications, né? Que é essa tecnologia que permite um alcance bem próximo, né? Se tu distanciar um pouquinho mais, tu não consegue. Hoje é muito comum esse tipo de rede para questão de pagamento, né? Pode ser por telefone, hoje os chips também, os cartões de celular, cartões de banco, também vem com chip NFC, né? Por aproximação, que tu pode fazer o pagamento. Então, é uma outra tecnologia aí que tu também pode ser utilizada no celular, né? Então, normalmente o celular ele vem com esses 4 tipos de conexões aí que a gente pode se conectar a uma rede. As conexões locais, né? Para que a gente possa... Está lento uma rede hoje aqui. Para que a gente possa criar uma rede local, né? Primeiro a gente tem que entender quais são os componentes de uma rede local. Então, a gente tem hosts, temos os periféricos, temos os dispositivos de rede, que são os dispositivos intermediários, e nós temos as mídias de rede, que vai ser por onde os dados vão se transmitir, né? Vai ser o cabeamento ou a rede sem fio. Os hosts, mostrando aqui nessa... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Mostrando aqui nessa imagem, ó, a gente tem webcam, tem computador portátil, tem servidor, tem impressora de rede, tem os PCs, tem scanner, tem impressora local e tem os switches. Tá? Os hosts vai ser quem vai ser responsável por enviar e receber todo o tráfego do usuário. Então, por exemplo, o computador portátil é um host, o servidor é um host, impressora de rede é um host. Nota que a impressora de rede está ligada direto no switch. Então, esse é um host. E os PCs também são host, né? Os periféricos são que estão ligados aos hosts. Então, por exemplo, uma webcam, para que ela possa transmitir alguma coisa, ela vai ter que ser transmitida através de um
um PC, através de um computador, né? A não ser que eu tenha uma webcam IP, né? Que daí ela está ligada direto na rede, daí ela é um host. Tá? Um scanner que é ligado no PC, ele é um periférico. Uma impressora local, se eu tenho uma impressora ligada, por exemplo, via cabo USB ou via cabo LPT, ele é uma impressora local, porque ela está ligada a um host. Os dispositivos de rede são os dispositivos intermediários que vão interligar os nossos hosts ou outros dispositivos intermediários. Nessa imagem a gente tem só switches, mas poderia ter um roteador aqui também, que também ele seria considerado um dispositivo de rede, um dispositivo intermediário. E a mídia de rede vai ser o que vai fornecer as conexões entre os hosts e os dispositivos intermediários. Isso pode ser com fio, né, um fio de cobre, um fio de fibra ótica ou com qualquer tecnologia sem fio. Tá? E aí pode ser, né, desde tecnologia wireless, pode ser ondas de rádio, pode ser Bluetooth, NFC, infravermelho, né? Então tem vários tipos aí de mídias sem fio, tá? Que a gente vai trabalhar. A parte de endereçamento dos dispositivos finais. Para que qualquer, só para vocês entenderem, para que qualquer host, e aí quando a gente fala em host, eu estou falando em qualquer dispositivos finais, né? Para que qualquer host ele possa acessar a rede, ele precisa ter um endereço. Esse endereço a gente chama de endereço IP. Tá? Então, esse endereço IP é o que vai identificar esse host dentro de uma rede. E aí, só que esse endereçamento não vem só o endereço IP. Sempre que a gente vai configurar um dispositivo final, a gente vai colocar o endereço IP e a máscara. Isso é obrigatório que a gente tenha no endereçamento. E caso a gente queira fazer o acesso a uma outra rede, né, por exemplo, acessar a internet, acessar qualquer outra rede, eu vou precisar ter configurado também um gateway padrão. Então, normalmente vocês vão ver que vocês vão configurar o endereço IP, a máscara de subrede e o gateway padrão. Claro que também tu vai configurar os servidores de DNS, que vai ser o que vai resolver os nomes, por exemplo, para que vocês possam acessar qualquer site ou qualquer outro dispositivo pelo nome, né? Por exemplo, digitar www.iffarroupilha.edu.br, isso é um nome. Para que a gente consiga acessar isso por nome, eu tenho que ter um serviço de DNS que vai fazer a resolução desse nome. Então, por isso que a gente configura, olha lá, a gente vai configurar o IP, a máscara de subrede, o gateway e vai configurar os DNS. Tá? Isso pode ser feito de forma automática ou pode ser feito de forma manual. Como que eu faço essa configuração, por exemplo, no Windows? Tá? A gente vai ter que entrar lá nas propriedades de rede daquele endereçamento e aí entrar, nesse caso aqui a gente está configurando apenas o IP versão 4. A gente tem IP versão 4 e IP versão 6, mais adiante a gente vai ver. Eu vou mostrar aqui para vocês, ver se vai aparecer aí, configurações, deixa eu jogar a tela para cá, configurações, rede e internet. Aqui eu estou configurado na minha rede sem fio, tá? Mas ali ele está mostrando, por exemplo, uma rede cabeada. Aí seria uma rede Ethernet. Eu viria aqui na Ethernet. Como aqui não está conectado, ó, voltou aqui, ó, não está conectado. Eu posso vir aqui e posso vir em editar. Aqui está por DHCP e aqui manual. E aí eu digo o que eu quero. Quero configurar IPv4, coloco o IP, a máscara, o gateway e os DNS. Tá? Então, é uma forma. Eu tenho outra forma, por exemplo, daqui, alterar opções do adaptador. Aí ele vai me mostrar todos os adaptadores de rede que eu tenho nessa máquina. Então, note que eu tenho uma conexão Bluetooth, eu tenho duas conexões, na verdade, aqui uma conexão Ethernet, tá? Que é para cabo, esse aqui é via software, tá? E esse aqui também é via software, que é para o VirtualBox, para o virtualizador. E eu tenho minha conexão Wi-Fi. Normalmente, o que a gente vai fazer é configurar, por exemplo, na rede cabeada. Então, eu tenho a conexão Ethernet, que é um tipo de rede que é utilizado na conexão local. E aí, eu clico no botão direito e vou vir em propriedades.
Quando abre propriedades, ele vai abrir as propriedades do Ethernet, né? E aí está mostrando qual é a placa de rede a qual essa conexão está atrelada. E aqui a gente tem vários tipos de itens. Por exemplo, eu tenho clientes de rede Microsoft. Então, para que eu possa fazer parte de uma rede Microsoft, por exemplo, de um domínio Microsoft, eu preciso estar com esse serviço habilitado. Tem o serviço de compartilhamento de arquivos. Isso aqui é do VirtualBox que eu tenho instalado. Ele cria essa opção, né? Mas daí aqui, o que é mais importante? Protocolo IP versão 4. Né? Vou vir nas propriedades aqui, daqui ele vai me dar a opção para mim configurar. A maioria das conexões de dispositivos finais, principalmente em redes domésticas, vai trabalhar de forma automática. Por quê? Porque eu tenho um servidor de DHCP na minha rede que configura isso de forma automática. Mas se eu quisesse fazer uma configuração manual, eu vou colocar aqui, usar o seguinte endereço IP e aí vou digitar o IP, a máscara de subrede, o gateway e os meus servidores de DNS, preferencial e alternativo. Então, é a forma que tem da gente configurar. E aqui também tem o IP versão 6, né? Se fosse o caso também, mas daí é um outro tipo de configuração. Mas também usa o IP, o comprimento de prefixo, o gateway, da mesma forma. Tranquilo isso? Para o Alessandro que faz as configurações aí nas casas, aí é tranquilo, né, Alessandro? A maioria a gente deixa em DHCP. DHCP, né? Tu configura só o roteador, né? Às vezes nem o roteador, às vezes a gente configura só o ONU. E deixa o roteador em DHCP para porque não precisa utilizar o log, né? Não precisa botar um usuário dentro do roteador, deixa direto dentro da ONU. Tá. Beleza. Bom, mas isso se a gente vai configurar uma rede manual, né, é nesse formato que a gente tem que fazer, tá? A questão da atribuição manual ou automática de endereço. A configuração manual, a gente vai ter que inserir esses valores de endereço IP, de máscara, de gateway, de forma manual mesmo, onde eu vou ter que ir lá no teclado e digitar esses valores. Normalmente isso é feito por um administrador de rede, né? O administrador de rede vai montar o plano de endereçamento IP e algum técnico, alguma coisa, vai lá e vai fazer essa configuração, né? Isso é como se fosse um endereço estático, né? Um dos problemas disso é o quê? Que a gente tem que ter cuidado para não utilizar o mesmo endereço em mais de um dispositivo, senão vai dar conflito de IP. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar lá o laboratório do CIET lá, né, qualquer um deles lá, e dizer, não, vamos configurar isso tudo manualmente, né? E aí sai 2 ou 3 alunos lá configurando isso, daqui a pouco um repete um IP que já foi utilizado, né? Não pode, não vai funcionar, os 2 computadores vão ficar fora da rede. Dá conflito. Dá conflito. Um roteador, dependendo do roteador, ele muda automático. Isso, né? Ele já reconhece, né? Se tem aquele endereço e muda. Na configuração dinâmica, né? Na configuração automática, o que acontece? Eu tenho um servidor de DHCP na minha rede, isso pode ser um servidor ou pode ser o próprio roteador que tem configurado o serviço de DHCP, né? E ele vai fazer essa configuração de forma automática. Na verdade, quando tu configura um servidor de DHCP, tu cria um pool de endereços. Esse pool de endereços vai dizer assim, olha, eu tenho essa faixa, esse range de IPs disponível. Por exemplo, nos roteadores, normalmente vem lá com um range já cadastrado de 50 endereços, mais ou menos. Para uma rede doméstica, dificilmente vai ter 50 dispositivos que vão precisar de endereço IP. Então, é tranquilo. Agora, numa rede empresarial, às vezes isso aí é pouco, né? Mas é a forma que ele configura. Né? A configuração manual, tu vai utilizar a configuração manual normalmente aonde? Onde tu vai configurar servidores, né? No servidor tu tem que especificar qual é o endereço IP dele, tu não vai deixar um servidor configurado para obter um IP automático. Por quê? Porque quando é um servidor, tu tem que apontar o serviço que ele está oferecendo. Então, tu tem que anunciar isso. Imagina se daqui a pouco, cada vez que tu que ele troca de endereço IP, ele vai ter que fazer esse anúncio. Então, se torna muito lento, começa a demorar muito o serviço. Por exemplo, vocês que trabalham com programação e provavelmente já fizeram qualquer aplicativo aí em PHP, utilizando banco de dados, quando vocês configuram o servidor de banco de dados,
por mais que vocês estejam configurando ele na própria máquina, né, que vocês usam lá o XAMPP ou o AMP, né, ali vocês instalaram um servidor web, instalaram um servidor de banco de dados, instalaram o serviço de PHP, né, ali vocês estão configurando para que vocês, quando vocês fazem o acesso ao banco, vocês colocam localhost, não é isso? Localhost, 2 pontos, Sim. qual é o banco de dados? No PHP, né? No caso, eu faço Java na DS, agora não tem, é só o PHP. No PHP, tu coloca o localhost para poder aparecer no deck. Em Java tu também vai ver que tem, que vocês ainda Sim, não mas é começaram mais a para trabalhar. frente, eu ainda não fiz isso. Tô na Mas programação 1 em aqui. qualquer linguagem, quando tu vai fazer o acesso ao banco de dados, tu vai colocar o quê? O endereço IP do roteador servidor, 2 pontos, e qual é a porta que aquele serviço está rodando. Né? Por exemplo, tu usa o MySQL e usa a porta 3306. Né? Então, vocês vão colocar normalmente lá, quando vocês estão fazendo a aplicação de vocês na máquina local, vocês colocam localhost, 2 pontos, 3306. Né? Aquilo ali vocês estão criando uma conexão com o banco de dados. O localhost é o quê? O endereço 127.0.0.1, né? Porque é o endereço de loopback que a gente chama. Né? Prof, tem algumas páginas web que se tu for te dar por conta que tu vai acessar, coisa assim, algumas aparecem no localhost. No link dela. Só quando é na máquina local. Isso. Depende. O que foi que eu acessei? Eu não vou me lembrar. Mas tem algumas configurações que tu acessa, que vai para a web, no caso, aparece o localhost. Não, o localhost normalmente quando tu vai configurar algum serviço, aquele serviço roda da mesma máquina, né? Daí tu configura como localhost para ele pegar o mesmo IP. Aí tu não te preocupa, se trocar o IP, ele vai acessar pelo mesmo. Mas normalmente tu vai configurar uma aplicação que aquela aplicação ela roda numa máquina, o banco de dados roda na outra máquina, tu vai ter que colocar o endereço IP, né? Então tu vai apontar a mesma coisa no servidor web. Né? Então, também vai apontar isso para qual endereço. Então, nesses casos, assim, de configuração de servidor, configuração configuração de access point, configuração de switch, configuração de roteadores, e normalmente configuração de impressoras de rede, a gente configura os IPs desses dispositivos de forma manual. Tá? Porque uma impressora de rede, por exemplo, quando a gente vai configurar ela no Windows, para que a gente possa utilizar ela, mesmo tu procurando por nome, ele vincula o endereço IP dessa impressora. Então, se toda vez que a impressora é ligada, ela recebe um novo IP, vai ficar difícil do teu computador ele configurar isso, né? Mesma coisa um compartilhamento de arquivos, alguma coisa assim. Por isso que a gente usa, nesses dispositivos, a gente usa configuração manual. Tá? Mesma coisa, access point. Como é que eu configuro um access point? Configuro um roteador sem fio? Através de uma página, não é? Através de uma página, eu tenho que pegar e digitar o endereço IP dele para eu poder acessar ele para poder configurar. Imagina se eu não sei qual é o endereço que ele recebeu naquele momento, se eu deixar por DHCP. Né? Normalmente, tu deixa por DHCP a conexão WAN, que é a conexão que vem da internet. Que daí, por exemplo, lá no provedor de serviço, ele sabe qual é o IP que está indo para o roteador, mas para acessar ele localmente, as configurações local, tu acessa via endereço da rede local, né? Então, aí tu configura isso de forma manual também. Tranquilo? Vamos ver o que tem aqui nesse laboratório aqui. Aqui ele tem esse laboratório, é para que vocês possam visualizar quais são os endereços IPs que aparecem no computador de vocês. Na verdade, vou fazer isso de forma no meu computador aqui que fica mais fácil. Tá? Eu vou abrir o prompt de comando, então vou dar um CMD aqui. Ele abre o prompt de comando, tá? E aí eu posso dar o comando ipconfig e ele vai me mostrar as minhas interfaces de rede. Então, lá, daí o comando ipconfig, tá? E ele está listando as configurações do IP do Windows. Então, ele tem aqui, ó,
o adaptador Ethernet, que ela está desconectada, então quer dizer que eu tenho um adaptador Ethernet, que é uma placa de rede cabeada, né, e ela está desconectada. Eu tenho aqui do VirtualBox, que não me interessa agora, tem outras conexões aqui, daí eu tenho uma conexão sem fio aqui, que é onde está meu endereço IP. Então, lá, meu endereço IPv4, 192.168.0.203. Minha máscara de rede, 255.255.255.0. Meu gateway padrão, 92.168.0.1. Tá? Eu posso dar o comando ipconfig/all. Ele me dá mais informações. Tá? Aqui, então, o que ele me dá? Na rede sem fio, ó, ele está me dizendo qual é a minha interface de rede. Então, é uma interface Wi-Fi 6. Tá? Aqui eu tenho um endereço físico, né, que para qualquer rede, para qualquer interface de rede, Ethernet e wireless, ele vai ter um endereço físico para cada interface. Aqui ele está me mostrando que essa conexão ela está com DHCP habilitado, então ele tem um servidor DHCP na minha rede e a minha configuração ela está como automática. Então, eu não configurei essa interface de forma manual, e sim de forma automática. E aqui eu tenho o meu endereço IPv4, o meu endereço, minha máscara. Aqui ele mostra quando que essa concessão foi obtida e quando que ela expira. Aqui me mostra o gateway, né, o servidor DHCP, e também me mostra aqui meu servidor de DNS. Então, com o comando ipconfig/all, eu consigo ter mais informações aí dessa minha rede, né? Dessas minhas informações. Aqui ele ainda pede para vocês fazerem um teste dando o ping 127.0.0.1, aquilo que eu estava comentando com vocês. Ó. O comando ping é um comando para testar a conectividade fim a fim. Quer dizer o quê? Se eu consigo me comunicar da minha máquina até o destino que eu estou colocando. Então, eu coloquei o endereço 127.0.0.1. Esse endereço aqui é o endereço da minha própria máquina, da minha máquina local, tá? O que responde pelo loopback. Então, note que ele mandou os 4 pacotes e os 4 se receberam, né? Eu posso fazer um ping, por exemplo, para o meu servidor de DHCP ou para o meu gateway padrão. Ping 192.168.0.1. Vamos lá. Então, pinguei para o meu roteador. Poderia fazer um ping a um site, por exemplo, netacad.com. Então, eu estou testando a minha conectividade. Quando eu dou um ping pode ser localhost, tá? Ping localhost. Estou ruim no teclado hoje. Localhost. Notem que aqui ele respondeu com outro endereço, 2.2.1. Isso aqui é o endereço IPv6 do loopback. O endereço IPv6 sempre tem prioridade sobre o IPv4. Depois a gente vai ver isso, né? Mas ele respondeu, então, a minha máquina, tá? E... Tranquilo isso, né? Sim? Beleza. Bom, questão de documentação da rede. Sempre que a gente está planejando uma rede, né, uma rede local, a tendência é que essa rede sempre vai crescer, né? Ela vai crescer em tamanho, vai crescer em complexidade, né? Por quê? Porque a tendência é que a gente tenha cada vez mais dispositivos conectados à nossa rede, dispositivos diferentes e assim por diante, né? Então, independente do tamanho que vai ser a rede, a gente sempre tem que planejar essa rede para que ela se torne organizada, tanto logicamente, né, como bem documentada também. Aqui a gente tem um exemplo de um prédio, tá? De um edifício, por exemplo, né, onde eu tenho, por exemplo, o nome dessa máquina aqui é C209-01. O que isso quer dizer, né? Eu olhando a planta, eu consigo identificar que o C é o edifício que eu estou no edifício C,
209, quer dizer que eu estou no segundo andar, na sala 9, 209, né? E 01 seria o computador dentro dessa sala. Se vocês lembrarem lá do CIET, lá, cada laboratório tem um nome. Tem o Lab 4, Lab 5, Lab 6, Lab 3, Lab 2, né? E aí tem Lab 2, MAC 01, MAC 02, quer dizer o quê? Então, eu estou identificando que eu estou dentro do laboratório 4, na máquina tal, né? E aí tem o endereço IP, né? Que daí isso aqui é o endereçamento lógico dela. Então, essa documentação, ela serve tanto para localização, para que tu possa identificar os problemas que tu venha ter, de saber aonde que está aquilo, né? Como também para identificação de toda a tua rede, de como ela está constituída, né? Tem gente que usa, por exemplo, usava era muito comum usar, por exemplo, nome de times para nome de computadores, nome de frutas, nome de plantas, nomes próprios, né? Mas aí ele fica difícil a gente identificar onde que está, né? Daí tu tem que ter uma outra documentação para te saber exatamente, por exemplo, lá no IFE, me lembro que uma máquina minha que eu utilizava quando eu estava na coordenação de extensão era Cana, o nome, né? Porque era todos no setor administrativo, todas as máquinas eram nomes de plantas, e aí o meu era Cana, né? Aí só que mas o Cana, quem é a Cana? É difícil tu saber quem é, né? Agora, se fosse, por exemplo, extensão, traço, máquina 01, 02, 03, facilita bastante, né? Então, isso é importante a gente ter esse planejamento, tanto de nomes de dispositivos, como também planejamento de endereços. Por exemplo, quando eu vou mesmo configurando de forma automática, normalmente tu deixa alguns endereços reservados, para que tu possa, por exemplo, vocês viram ali que quando eu dei o ipconfig, o meu roteador, né, o meu gateway, é final 1, né? É final 1, porque fica fácil de eu identificar, porque o gateway eu vou configurar em todas as máquinas. Então, é fácil, é o primeiro endereço da minha rede, então facilita bastante, né? Agora, se eu fosse, eu poderia dizer assim, olha, para os dispositivos móveis vai ser tal endereço IP, para dispositivos PCs comuns, tal faixa de endereço IP, para impressoras de rede, tal faixa de impressoras IPs. Isso também é importante tu ter, e às vezes tu também ter esse planejamento por setor. Por exemplo, quando tu tem uma empresa muito grande, muitas vezes tu faz alguns determinados bloqueios. Por exemplo, vamos dizer que lá no IFE, nos laboratórios, tu não pode acessar determinado serviço, como de torrent, né? E aí tu sabe quais são os computadores do laboratório que não pode. Como é que tu sabe? Eu sei qual é a faixa de IP dos laboratórios. Agora, imagina se eu coloco lá uma faixa de IP, não faço um planejamento e eu coloco de forma bem aleatória, né? Então, não por exemplo, o endereço 1 está a máquina de um coordenador, o endereço 2 é do laboratório, o endereço 3 é do diretor, a 4 de laboratório. Eu já não consigo fazer esse bloqueio de forma tão simples, já me dificulta bastante. Então, tu ter esse planejamento de endereço IP e saber qual é a faixa, depois a gente vai ver ali os tipos de endereço, quais é as faixas, né? Qual é a classe de endereço IP, qual a máscara tu vai utilizar, para saber o tamanho da tua rede, né? Então, quantos endereços eu vou poder ter naquela rede? Então, eu tenho que planejar isso de forma adequada. Aqui, nessa imagem aqui, ele está me mostrando de forma bem simples, né? Não é uma imagem tão complexa, mas normalmente a gente usa na documentação de rede, a gente usa algumas representações que me mostrem a rede como um todo, tá? E aí a gente vai usar representações de dispositivos finais, dispositivos intermediários, de mídia, de rede, para que a gente possa olhar aquele diagrama, né? E através daquele diagrama a gente identificar como que aquela rede está funcionando. É como se fosse uma documentação de engenharia de software, né? De qualquer, tu vai desenvolver um software, tu vai criar os teus diagramas de classe, vai criar teus diversos tipos de diagrama que tem lá,
para que tu possa documentar aquele sistema. É a mesma coisa quando tu faz isso na rede. O Alessandro, que trabalha em empresas de telecomunicação, aí, de redes, provavelmente tu deve ter um mapa aí do backbone da tua rede, né? Da tua antena, onde que estou ligando, né? Onde que replica tal sinal, onde que faz tal... Para que tu possa identificar de como essa rede está crescendo. Tem ou não tem, Alessandro? Agora, a maioria só estamos lidando com a fibra. Mas é o Alan, que é o patrão nosso, que faz essa parte. Nós seguimos mais só para a parte da instalação. Só para a instalação, mas ele deve ter um lá para ele poder identificar. Hoje tu tem até softwares que fazem isso para ti, muitas vezes de forma automática. Tem, desde para liberar o equipamento, as ONU, tem um programa. Isso. Um aplicativo, tem um programa do computador, tem um para ver a rede, para ver o sinal, se está chegando correto. Nós usamos o TDR também para cabo, para ver o rompimento, comprimento para medir o sinal em si, ver se não está dando atenuação, essas coisas. Beleza. Deixa eu só fechar uma coisa aqui. Beleza. Bom, vamos lá. Aqui, por exemplo, eu tenho duas topologias, uma topologia física e uma topologia lógica. Tá? Na topologia física, a gente vai ver exatamente como está a disposição dos nossos equipamentos e como eles estão interligados. Então, por exemplo, nessa topologia aqui, eu tenho a internet chegando a uma sala. Tá? Nessa sala eu tenho um roteador e nesse roteador ele subdivide aqui duas redes, dois cabos. Um vem para esse switch, tá? Esse switch liga esses 3 servidores e liga essa outra sala aqui que liga um outro switch e liga mais esses 3 equipamentos. Nesse outro lado aqui o roteador ele liga a uma outra sala que tem um switch e esse switch interliga mais 3 salas de aula, por exemplo, que interligam mais aqueles equipamentos. Isso aqui é fisicamente como está distribuída a minha rede. Até nessa imagem aqui, na outra imagem que tinha, ele tinha aqui os números das salas, mas aqui não aparece, né? Então, a gente consegue ver isso fisicamente como está, né? Por exemplo, se acontecer um problema nesse computador aqui, né, a gente consegue verificar, por exemplo, eu não preciso olhar nesse switch, né? Por exemplo, ou se aconteceu um problema aqui nesse computador, que ele perdeu conexão, eu não preciso me preocupar nesse switch aqui ou demais outro. Não, tem que ver, está ligado aqui e aqui. Então, eu tenho que olhar isso aqui, né? Então, tem diversas formas da gente representar esses diagramas, mas é muito importante. Nessa mesma rede, nessa mesma topologia aqui, ela é a nossa mesma rede, tá? Aqui ele não está mais preocupado com a questão física, onde está cada equipamento, mas a gente consegue ver a distribuição lógica. Então, nota que ele tem um firewall nessa rede que subdivide em 2 redes. Aqui está o endereço IP dessa rede do lado esquerdo, aqui o endereço IP dessa rede do lado direito. Aqui os endereços IPs dos servidores e dos administradores, e aqui de cada sala de aula, lá quais são os endereços IPs. Então, notem que já mudou aí a forma de representar isso, né? Então, aqui não me preocupo se tem mais de 1 ou 2 switches, não quero saber isso, né? Isso não me importa, eu quero saber só logicamente como que vai funcionar a minha rede. Entendido a diferença? Bom, o capítulo 2 é isso. Depois vocês podem fazer esses quiz de forma bem tranquila aí para verificar aí como é que vocês estão, tá? No capítulo 3, é um capítulo que só vai explorar um pouquinho as funcionalidades do Packet Trace, que é o software de simulação que a gente vai utilizar, tá? Então,
A gente vai passar bem rápido isso, porque eu vou abrir direto o Packet Trace para que vocês possam ver ele funcionando, né? Aqui ele mostra como vocês vão baixar o Packet Trace, mas acho que os dois já baixaram, né? Sim ou não? Tá Estamos copiando o escutando? Melzinho, prof. É? Tá copiando o Melzinho. Por quê? Já baixei, sim. Sim ou não? Ele que fala muito. Sim ou não? Não, você não respondia. Eu achei como hoje o dia ficou bem ruim a conexão o dia todo. Travou minha conexão aqui. Nem me fala em conexão. Não, a Hoje minha foi aqui que um tá. dia. De vez em quando ela tá. Eu tô na internet da mãe, a minha lá em casa eu tô da mãe. Tô esperando virem aqui ver se tem problema na minha antena, se é no cabo, porque eu conectei direto no meu Note e não puxou o sinal da antena. Até que a tua hoje tá Eu boa, né, testei Bruno? direto no Note, não. Hã? Então, aqui, A da mãe tá ok, A depois tua que faltou luz e teve a tormenta, a minha foi-se e não sei o que é. Para eles lá parece que eu tô conectada, me mandaram um vídeo e tudo, mas pra mim não puxa. Eu tô achando que é o cabo que deve ter rompido em alguma parte. queimou a placa de rede. É muito difícil. Pois é, eu não tem como eu ver. Para eles aparece que eu tô conectada, mas eu conectei a antena direto no meu Note e não dá nem sinal de vida. E aí hoje ela detalha, ela quis voltar, mas sem kbps. No Isso ali máximo tem que chegou. pegar e soltar lá em cima e ligar direto no computador ou no POI para ver se ele vai dar corrente. Provavelmente ou é ponteira ou entrou Não, água dentro do eu carro. liguei direto da. Eu peguei o cabo direto da antena, liguei direto no meu Note, testei direto no Note. Tanto da fonte quanto direto da antena. E não deu sinal de vida. Eu tô achando. Eles acham também que é o cabo, porque o meu cabo ele fica bem estirado em cima Sim, da casa, ele entra tomou a água, tormenta. entra Pois água é, ou eu tô ele achando que é o quebra. cabo. Porque senão não aparecia a antena para eles conectado lá. Mas às vezes pode estar em curto. Aí só acende a luz do power, que é o da energia, né? E as outras que tem as do rádio em si, que é um Sim. sinal de tipo de telefone, aí fica sem. Bom, então Não sei. só para exemplificar então aí o Packet Trace, tá? Essa é a tela que nós temos, aqui a aba lógica e aqui a aba física, que a gente pode trabalhar com hacks e fazer toda a configuração, mas vamos trabalhar com a lógica mais. Né? Aqui a gente tem os nossos dispositivos, então a gente tem as categorias de dispositivos, então a gente tem aqui os dispositivos de rede, que são os roteadores, aí a gente tem os switches, tem hubs, tem dispositivos wireless, né? Então e aqui tem outros dispositivos aí que a gente não chega a utilizar no curso. Depois a gente tem os dispositivos finais, que daí vai ter PC, laptop, servidor, impressora, telefone IP, diversos outros, né? E aqui tem outros dispositivos que é para trabalhar com a internet das coisas, que não vem ao caso aqui. E aqui nesse raiozinho aqui a gente tem as conexões, então os tipos de conexões que a gente tem. Né? Quando eu coloco, por exemplo, um servidor, eu abri ele aqui, a gente tem essas guias. Então a gente tem a guia física, que ela vai mostrar o equipamento em si, né? E notem que aqui ele aparece a luzinha ligada, eu posso desligar ele. Eu tenho aqui as interfaces de rede, isso aqui são módulos que a gente pode colocar no equipamento. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui uma placa de rede sem fio nesse servidor, sem problema nenhum. A gente tem uma aba de configuração, que a gente consegue fazer algumas configurações por aqui, tá? Para facilitar, para agilizar a nossa simulação, tá? Obviamente que isso na vida real não existe, isso, né? Então, por exemplo, trocar o nome do servidor, configurar o IP, né? Então, tem essas opções. Aqui eu tenho as opções de serviços que a gente pode habilitar nesse servidor. Então, né, tem os serviços de HTTP, DHCP e assim por diante. Tem a nossa guia de desktop, que emula quais são os aplicativos que a gente tem. Então, por exemplo, para configurar o endereço IP, como se a gente estivesse acessando lá as propriedades
na interface de rede, né? Aqui uma página, um navegador, aqui o prompt de comando. Então, são opções que a gente tem. E depois tem a aba de programação e de atributos, que seria para a parte de IoT, que a gente não vai ver agora. Mesma coisa se eu colocar um PC. Tá? Se eu colocar um PC, ele vai ter lá a aba física, vai ter a aba de configuração e vai ter a aba de desktop. A única coisa que não vai ter de serviço, porque o PC ele é um host final e ele não tem... ele é um cliente, né? Ele não é um servidor. Então, a gente não vai ter essa opção, mas aí eu posso configurar Ethernet, Bluetooth. Eu poderia colocar, por exemplo, vir aqui e tirar essa placa de rede e colocar uma placa de rede sem fio. E aí configurar a minha conexão wireless também, sem problema nenhum, por aqui ou por aqui. Então, tem as opções aí para te fazer. Então, isso é a forma como a gente vai trabalhar. A questão de cabeamento, poderia colocar, por exemplo, um switch, e aí pegar um cabo e ligar, pegar um cabo de rede aqui e ligar os meus equipamentos. Opa, tirei a placa de rede aqui, né? Então, fiz a ligação entre eles, poderia configurar um IP nesse computador, por exemplo. Configurar um IP no meu servidor. Posso testar essa conectividade entre eles. Então, tudo que a gente faz numa rede normal, aí a gente consegue fazer nesse simulador, tá? Então, aqui ele mostra aqui como colocar os equipamentos, como cabear esses dispositivos, como fazer a parte de configuração, né? Então, aqui ele mostra as abas que eu estava comentando. Essa aba de CLI aqui é num equipamento intermediário. Por exemplo, aqui no switch, no switch eu tenho uma linha de comando, uma interface de linha de comando, onde a gente pode fazer as configurações do switch, poderia fazer as configurações de um roteador. Daí tem o CLI, que daí é uma interface de linha de comando que a gente vai trabalhar mais adiante aí, quando a gente estiver implementando uma rede e fazer a configuração desses dispositivos intermediários. A aba desktop, a aba de serviços. Aqui para a gente criar uma rede simples, né? Vamos criar ela aqui. Vamos pegar isso aqui. Vou abrir baixando esse arquivo aqui, é um arquivo do Packet Trace. Então, nesse arquivo do Packet Trace que ele está abrindo aqui, aqui ele está em inglês, mas se vocês abrirem ele, aqui vocês conseguem traduzir. Então, o que eu tenho nesse arquivo, nessa atividade? Eu tenho um roteador wireless, eu tenho uma internet, aqui uma nuvem que simula a internet, eu tenho um servidor. Tá? E aqui ele pede para a gente construir, então, essa rede. Vai construir uma rede simples, configurar os dispositivos finais e verificar a conectividade. Então, para a gente construir a rede simples, primeiro ele pede para adicionar um dispositivo de rede ao espaço de trabalho. Então, você vai adicionar um PC, um laptop e um modem a cabo
na nossa área de trabalho lógica. Então, ó, PC, laptop e modem a cabo. Então, vamos inserir eles nesse laboratório. Então, eu vou vir aqui, ó, um PC, um laptop e aqui, ó, e um cable modem. Então, o PC e o laptop estão em end devices, dispositivos finais, tem o PC e o laptop, e o cable modem ele está na parte de network devices, daí vai ter o WAN emulation, daí um cable modem. Tá? O que é o cable modem? O cable modem é um dispositivo que a gente vai chegar à internet através de um cabo, tá? Através de um cabo, e aí ele se conecta aí a outro dispositivo, tá? Então provavelmente ele vai se conectar, vai fazer essa conexão aqui, tá? Aí depois ele pede para alterar os nomes, clicar na aba config e inserir os nomes conforme está na tabela de endereçamento. Então, ó, o PC, roteador sem fio e computador portátil. É isso que tá os nomes. Vamos trocar lá então. Aqui é PC. Aqui é laptop. Depois ele pede para a gente fazer o cabeamento. Esse cabeamento que ele pede para a gente fazer. Aqui. O PC precisará de um cabo direto de cobre para se conectar ao roteador sem fio. Selecione o cabo direto de cobre e conecte a interface Fast Ethernet 0 do PC do roteador sem fio. Então vamos lá. Vem aqui no cabeamento. Cabo direto é esse aqui, o Copper Strike Throat. Então eu clico no PC, Fast Ethernet 0 e no meu roteador a Giga 01, Giga 1. Tá? E o roteador ele precisa se conectar com um cabo de crossover ao cable modem. Então, eu pego um cabo crossover, venho aqui, coloco na porta da internet e na porta 1. E o cable modem, ele se conecta à nuvem da internet através de um cabo coaxial. Então, eu conecto a porta 0 e na internet na coaxial 7. Aí ele pede para fazer as configurações do PC. Aí vamos pegar aqui. Então, o PC, ele tem como configuração DHCP. Então, já pegou o endereço IP, olha lá. Coloquei DHCP, ele pegou 92.168.0.100, 255, 255, 2550, 92.68.0.1 e o DNS também já pegou ali. Tá? E aí ele pede para a gente verificar o endereço IP, né? Através do ipconfig/all, está lá o nosso endereço, então 92.168.0.100, o IP dele. E aí ele pede para a gente testar a conectividade com o servidor. Então, ping cisco.pka.
Respondeu, quer dizer, eu tenho conectividade do PC até o meu servidor. Agora ele pede para a gente configurar o laptop. Então a gente abre o laptop, vai na aba física, nota que esse laptop ele vem com uma placa de rede cabeada. Ele pede para a gente trocar essa placa de rede cabeada. Então para isso eu preciso desligar o equipamento, tirar ele e colocar um módulo de rede sem fio, que é esse aqui, WPC300N, que é o que eu coloquei aqui. E aí ligo ele novamente e aí ele pede que a gente faça a configuração clicando em desktop e no PC wireless, no connect, ele vai me listar aqui a rede, a home network, e eu vou me conectar a ele. Pegou IP já também. E no web browser aqui, ele pede para a gente digitar cisco.pka. Acessou a página, então quer dizer que está funcionando. Ele não deu 50%, que provavelmente eu não coloquei os nomes certos aqui. Ele deu a máscara errada aqui, mas isso está configurado de forma errada, então a máscara, como ele está pegando de forma normal, vamos ver qual é a máscara que ele tinha que dar aqui. Tá certo. Então essa era a atividade aí para a gente configurar esse nosso laboratório. Tranquilo, né? Tranquilo. Tá, e aí como é que a gente faz? O professor vai querer ver depois? Não, esse ainda vocês não precisam me mandar, tá? Depois vai ter outros que vocês vão precisar me mandar. Esse ainda não precisa. Só para aprender? Esse é para aprender. Essa é uma atividade de prática mesmo. Tá. Pessoal, 9h30. Encerramos por aqui a aula ou vocês querem ver o capítulo 4? Por ti, Bruna. E bota para mim ainda. Não, eu acho assim, esses 2 capítulos tem bastante coisa aí para vocês trabalhar. Acho que dá para vocês utilizar eles para fazer algumas práticas mais no Packet Trace, aí refazer essa atividade, refazer as outras aqui que tem também dos laboratórios ali que vocês podem brincar, né? E aí a gente deixa o capítulo 4, que ele vai trabalhar com a criação de uma rede simples, que daí ele vai entrar mais a fundo na parte de cabeamento, né? E aí a gente vai ter mais atividades do Packet Trace, né? Então, daí eu acho que isso aqui a gente deixa para a próxima aula. Ah, tá. Então deixa, prof, porque eu já estou cheia de atividade. Não, eu sei que cansa também de trabalhar muita coisa assim. Tá bom? Tá bom, prof. Então, por hoje nós ficamos aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar.